Democracia na Grécia Antiga. Desde o século 8 a.C., a Grécia Antiga era formada por diversas cidades independentes, chamadas de polis. A sua organização política se dava mediante as condições geográficas e econômicas, pois a divisão em cidades e estados possibilitava a divisão da sociedade em pequenas unidades econômicas. Cada polis grega definiu seu próprio sistema de governo, sua legislação, seu calendário, sua moeda, sua própria forma político-administrativa, sua organização social e seus deuses protetores. A invenção da democracia na Grécia Antiga. O termo democracia é formado pelo radical grego demo, povo, e kratia, poder, que significa poder do povo. Inicialmente, Atenas foi governada por um rei em um regime monarca. Com o passar do tempo e o enfraquecimento do poder, a cidade-estado foi controlada por uma elite aristocrática oligárquica denominada de euprátidas, ou bem-nascidos, os quais detinham poder político e econômico na polis grega. Entretanto, com o surgimento de outras classes sociais, comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses e etc., as quais pretendiam participar da vida política, a aristocracia resolve rever a organização política das cidades-estados. De tal maneira, por volta de 510 a.C., a democracia surge em Atenas, da vitória do político aristocrata grego Clístenes. Considerado o pai da democracia, ele liderou uma revolta popular contra um tirano grego, Hípias, que governou entre 527 a 510 a.C. A democracia grega era direta e aberta a participantes e todos os cidadãos. O cidadão comparecia à Ágora, praça pública, para discutir e votar. Lembrando que cidadãos eram somente os homens livres, filhos de pai e mãe atenienses. Só esses eram considerados cidadãos. Os escravos, as mulheres e os estrangeiros não tinham direito à cidadania e, portanto, não podiam participar da vida política. Ou seja, apenas 10% eram cidadãos e participavam da vida política da cidade. Os principais órgãos da democracia na época de Clístenes eram a Assembleia do Povo, Eclésia, que votava as leis, escolhia os magistrados, decidiam em que gastou o dinheiro público. Dela fazia parte todos os cidadãos, isso é, todos os homens livres, com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. Conselho dos 500 Boule, formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. Com isso, tanto os ricos quanto os pobres tinham a mesma chance de serem eleitos. Sua função era preparar os projetos para serem votados pela Eclésia. Os projetos aprovados eram colocados em prática pelos estrategos, que seriam 10 cidadãos eleitos por um ano. Para defender sua democracia, Clístenes criou o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia.